Acabamos de chegar em Luxemburgo, a gente pegou 3 horas de ônibus de Bruxelas pra cá e a gente fechou o passeio pelo Get Your Guide. Então tem um ônibus, tem um guia e a gente tá com um super grupo aqui. E aí a gente vai começar a fazer o tour com um guia e depois a gente vai ter tempo livre pela cidade. Estamos aqui na igreja de Notre Dame e ela é a principal igreja católica do país, que foi fundada no século XVII em estilo gótico tardio. E ela guarda a imagem da Virgem Consoladora dos Aflitos, que é a padroeira aqui de Luxemburgo. Estamos em frente ao Palácio do Grão-Duque de Luxemburgo e aqui acontecem todas as recepções e eventos do Estado. E uma curiosidade é que durante a Segunda Guerra Mundial, aqui foi usado pelos nazistas como taverna. Mas hoje ele é um dos símbolos mais marcantes aqui do país. Luxemburgo é minúsculo, ele cabe dentro da cidade de São Paulo. Mas apesar do seu tamanho, ele é um dos países mais ricos do mundo em PIB per capita. Aqui se fala luxemburguês, francês e alemão. E os 3 idiomas são para momentos diferentes. Todos os documentos oficiais estão em francês. Tudo que é de imprensa é em alemão. E no dia a dia, entre amigos e família, se fala luxemburguês. Estamos na Praça das Armas aqui de Luxemburgo e ela é uma das principais praças daqui. Por quê? É tanto ponto de encontro de turista, mas quanto as pessoas locais também. E o nome veio lá do século XVII, quando aqui era usado para exercícios militares. E os locais vêm muito aqui por isso, ó. Toda essa praça ela é rodeada por restaurantes e cafés. Hora da lojinha. Aqui. É aqui que a gente se perde. A gente comprou no primeiro souvenir e depois a gente viu que tinha alguns outros lugares mais baratos, mas também não tão bonitos. Ah, eu falei, cara, isso não é problema. Podemos comprar aqui na Gucci e guardar essa recordação. Ah, de onde é essa bolsa? Da Gucci. Sério, onde é que você comprou? Luxemburgo. Isso sim é um souvenir. Ah, não, esse tá mais barato. Legal que eles realmente estão discutindo o preço como se a gente pudesse comprar um guardanapo da Gucci. Mas ó, temos aqui Cartier também. Agora o sol abriu, graças a Deus, porque estava bem frio. E tem várias outras lojinhas. Informações sobre Luxemburgo. Aqui é um dos poucos grão-ducados que ainda existem no mundo. O chefe de estado não é o rei, é o grão-duque. E quem está no momento é o Henri de Luxemburgo. Gente, eu juro, eles estão realmente vendo loja... O quê? Mentira. Gente, aconteceu e-mail indireta que é o souvenir que eu tô levando de Luxemburgo pra casa. Pronto! E desde 2020, Luxemburgo se tornou o primeiro país a colocar transporte público, tanto para pessoas locais quanto para turistas. O centro histórico de Luxemburgo, com todas essas muralhas, fortificações, é considerado patrimônio mundial da Unesco.
Sobre Luxemburgo, o que eu achei? No primeiro ponto, que foi a igreja, a gente se perdeu do guia. Então, a gente não conseguiu fazer a primeira parte ali, né, que era ele mostrando tudo, explicando tudo, e depois ter ficado com tempo livre, a gente ficou com tempo livre desde o início. Só que como eu me preparo para os vídeos, eu sabia quais pontos a gente iria conhecer. Então, meio que a gente foi seguindo pelo Google Maps e tal. E também teve um outro casal que também se perdeu. E aí eles perguntaram, e aí, vocês vão fazer o quê? A gente, vou seguir o passo a passo do roteiro mesmo, que tá no aplicativo do Get Your Guide e tal. Aí eu perguntei, vocês sabem pra onde o pessoal vai? Aí ele, não. Aí ele, posso ficar com vocês? Então o casal ficou com a gente também, fomos queridos, a gente até tirou uma fadinha juntos. Fizeram lá, a gente foi nos principais pontos, né, dos que iam. E foi bem pouco, na real, assim, foram poucos lugares que estavam descritos. Não sei se com guia o pessoal foram em outros lugares, aí eu não sei. Pra gente foi bem, tipo, ali no centrinho mesmo, Igreja Praça das Armas, ou Palácio Grão-Ducal. Então, foi bem rapidinho. Agora a gente está indo para a segunda parte do passeio, que é conhecer a cidade de Dinant, na Bélgica. Então a gente já está voltando. Não sei exatamente o que esperar, até porque o tempo ficou feio, começou a chover, mas eu espero que não atrapalhe o passeio. Chegamos em Dinant, que é uma cidade que fica às margens do Rio Moça, que tem vários penhascos e também uma cidadela bem no alto. Dinant é um berço de Adolf Sax, que é o inventor do saxofone. Por isso que pela cidade a gente consegue ver vários instrumentos espalhados. Falei para vocês lá no ônibus, né, que a gente se perdeu do guia lá na primeira igreja, em Luxemburgo. E agora a gente desceu do ônibus, o tempo que a gente tirou uma foto no Rio, ele já desembestou lá na frente. Mas a gente só tem 1 hora aqui em Dinant, começou a chover. Vamos ver o que a gente consegue ver. Quando eu tava vindo de ônibus, eu vi os saxofones coloridos. Vou ver se eu consigo parar para poder filmar. E se a gente vai conseguir comer alguma coisa, enfim. O que a gente vai conseguir fazer aqui, né? Mas eu sei que eles foram para uma igreja e depois iam passar na frente do museu sobre o saxofone, justamente porque aqui é o berço do inventor, né? Mas vamos ver o que vai ter por aqui. Olha o perrengue! Puta que pariu! Gente, um temporal do cacete! €1 a capinha de chuva. Mas, gente, relaxa. Tá chovendo muito pouco mesmo. Já voltamos para frente do ônibus, mas, gente, esse temporal estragou tudo, porque a gente ficou muito tempo procurando uma marquise, meu pai ficou todo molhado. Mas é isso, tipo, parou, choveu muito forte, agora parou, enfim, tá até abrindo um solzinho. Mas a gente sentiu que as coisas fechavam muito cedo, porque assim que a gente chegou, a chuva começou, a gente procurou um café, a moça não quis servir a gente, falou que já estava fechando, e vários outros lugares que a gente viu também estavam fechados. A gente só procurou um lugar, comprou uma coca, aproveitou para ir ao banheiro, e foi isso. Então, assim, a gente não aproveitou para comer nada, nem, enfim, curtiu muito o lugar. A gente só realmente conheceu, a cidade realmente é lindíssima, claro que hoje está nublado, mas agora que está abrindo um sol, tá muito lindo mesmo. Aí eu acredito que agora seja mais 1 horinha, 1h30, a gente já chega em Bruxelas de novo.
Estamos em Bruges e dessa vez o passeio já até acabou. Mas a guia ela foi tão legal, ela foi conversando com a gente assim sobre tudo, explicando cada história. Então eu acabei nem gravando assim no modo de falar, né? Nem contar para vocês sobre cada coisa que a gente estava visitando, mas obviamente eu filmei tudo. Então agora eu posso falar um pouquinho sobre a cidade de Bruxelas que a gente tá, que é conhecido como a Veneza do Norte, justamente porque a cidade é toda cortada por canais. Vocês não têm noção da arquitetura daqui e de tudo, de como é aqui. Na verdade, tem até cavalos, né, levando as pessoas para passear, porque é realmente uma cidade medieval, uma cidade que parou no tempo e por isso é patrimônio mundial da Unesco, justamente pelo fato de ser uma cidade que parou no tempo. E assim, aí entra viés de opinião, né? Eu sei que existe a parte cultural, eu sei que existe qualquer outra coisa. Mas eu, na minha opinião, assim, eu não sou muito fã de entretenimento com animal, ganhar dinheiro através de entretenimento com animal. Então, por isso que eu nem filmei tanto cavalo, não tive zero interesse, na verdade, de fazer passeio de charrete, mas realmente é a cultura daqui. É uma coisa que realmente parou no tempo, é uma coisa extremamente medieval, mas a cidade, ela é belíssima, belíssima, belíssima. Bruges é conhecida pelo seu chocolate artesanal, pela sua cerveja e pela renda. Inclusive, na Idade Média, Bruges foi uma das cidades mais ricas por causa da indústria têxtil. Viemos essa cervejaria porque foi indicação do Jean, que fez o nosso transfer lá em Londres. E a cerveja é a da casa e ela é muito, muito cremosa. E tem um detalhe, pelo seu teor alcoólico de ser de 11%, você só pode pedir 3. Se você pedir mais, eles vão se recusar a vender. Chegamos em Gant, foi bem rapidinho, eu dormi o ônibus todo, então não sei exatamente quanto foi, mas acho que em meia hora, talvez 1 hora, a gente chegou em Gant, né? Que horas? 1 horinha a gente chegou em Gant. Aqui a gente já chegou, viu igreja. Cara, pra quem, até comentei isso, pra quem é católico, a Europa é perfeita, assim, porque tem muita igreja, tem muita coisa de viés religioso, né? Dentro do catolicismo. E pra gente, ok, eles continuaram andando, só que a gente viu que ia chover e de fato já tá caindo o mundo de novo. Então a gente entrou aqui no Café Rosário, que foi inclusive uma indicação da guia. Eu até falei lá em Bruges que eles são famosos pelos seus chocolates. Então, como a gente não tomou lá o chocolate, a gente veio tomar aqui. E vai ser o tempo também da chuva passar. Não sei se a gente vai conhecer muita coisa, mas pelo menos a gente veio aqui tomar um café e vamos lanchar. Então já fica até uma dica, porque quando a gente estava em Dinant choveu, quando a gente foi em Bruges choveu e aqui também em Gant está chovendo. Então parece que pode ser talvez da época, a gente está aqui em setembro, chove bastante, então vem com guarda-chuva, vem com capa de chuva, vem com corta-vento à prova d'água, mas já vem preparado porque pode chover a qualquer momento. E do nada o tempo fecha, tá sol, o tempo fecha e quando fecha vem temporal. Então assim, pelo menos passa rápido, pelo menos que a gente tá passando rápido, mas já é bom isso ficar no radar. Agora a gente já está esperando o ônibus e aconteceu o que a gente mais temia. A chuva atrapalhou todos os nossos planos. A gente ficou o tempo inteiro dentro do café esperando a chuva passar e a chuva foi ficando mais forte. Aí agora que parou, mas já está voltando a chuviscar. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer as coisas que a gente queria ver, queria conhecer um pouco, mas eu vou deixar na tela aqui todos os pontos que a gente iria conhecer, porque quando você vier, você já sabe o que procurar.
Mais um dia, mais um waffle. Vou mostrar pra vocês a diferença. Esse aqui é o waffle de Bruxelas e esse aqui é o waffle de Liège. Qual a diferença deles? O de Liège, ele é feito numa camada de açúcar, então ele fica todo caramelizado. Esse daqui não, é a massa tradicional mesmo, que você coloca ali na maquininha, né, pra fazer, e só depois coloca sua cobertura. Então esse aqui, ele combina com salgado também. Esse daqui, ele já é mais doce.